No vídeo anterior, nós falamos do primeiro pilar da geração de resultado, que foi clareza plena. Nesse pilar, agora vamos tratar do método inteligente. Hoje, todas as vezes, né, que eu vejo o resultado, que eu acompanho as empresas, que eu faço nas minhas mentorias, nos meus atendimentos de coach, o que faz sustentar tudo isso? É um método, é uma estrutura organizada para que aquilo possa acontecer. Então, o que eu estou colocando para você aqui, se você quer realizar esse sonho, essa meta que faz tanto sentido para você, você precisa construir um método. Eu, por exemplo, nos meus atendimentos hoje, eu tenho um método de trabalho. Eu faço isso de forma organizada. Eu sei o que eu faço na primeira reunião, na segunda reunião, na terceira reunião. Então você precisa estruturar de forma, né, organizada para que aquilo possa acontecer. Nós falamos de clareza. Você definiu o seu objetivo. E agora, como é que eu faço para alcançar? E aí eu acho que tem duas perguntas que são fundamentais que você precisa fazer. O que eu posso fazer hoje que me aproxima do meu objetivo? E aí, dentro dessa pergunta, você vai traçar ações, você vai traçar atividades, né, para que aquilo possa se tornar um hábito depois, para que esse hábito possa te garantir que aquele resultado vai alcançar. Então, você precisa estruturar isso. Então, todos os dias, faça essa pergunta: o que eu vou fazer hoje para poder alcançar isso? E aí, a dica é: defina 3 prioridades para aquele dia, né, para você poder alcançar aquilo. Então, 3 prioridades diárias. Imagina só a potência que isso é. Durante uma semana, são 15 prioridades. Durante um mês, você está falando aí de 20 prioridades. Durante o ano, faça essa conta. Vou deixar para você fazer essa conta. Então, você vai potencializar aquilo que você está buscando. Por quê? Porque você tem um método, você tem uma estrutura bem elaborada que vai fortalecer a cada dia aquilo que você está buscando. E a segunda pergunta que você vai fazer no final do dia é no momento de exame de consciência. Você vai chegar lá e falar assim: o que eu fiz hoje me aproximou ou me distanciou do objetivo que eu estou buscando? Faça essa avaliação, faça esse exame de consciência, porque eu tenho certeza, se você fizer essas duas perguntas todos os dias, você definir 3 prioridades por dia, focado naquele objetivo que você está alcançando, esse sonho e esse objetivo será realizado. Porque você está trabalhando com clareza plena, você está trabalhando com um método inteligente, que traz para você a potência de usar muito bem as suas habilidades, o seu conhecimento, o seu network, tudo aquilo que está dentro de você. Eu não tenho dúvida, né, que você tem muita informação, que você tem muito conhecimento, que você tem as habilidades. E você vai usar essas habilidades para poder alcançar aquilo que você está buscando. Para alcançar seu objetivo, você precisa de um método, né? E esse método precisa estar estruturado. Eu te dei aqui 2 perguntas fundamentais que você precisa executar no seu dia a dia. E te pedi 3 prioridades por dia. Não tenho dúvida, quando você estrutura aquilo que você está buscando com um objetivo claro, né, que te traga clareza, que seja smart e que você tenha um método, né, que você vai seguir todos os dias. Quando você começa a executar isso, no primeiro dia parece chato, no segundo dia às vezes não faz sentido, no terceiro você fica mais incomodado, mas quando você começa a fazer isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, isso se torna para você um hábito e você vai fazer isso com naturalidade. Eu tenho certeza que você vai fazer isso com naturalidade. Por que eu falo isso? Porque isso eu pratico no meu dia a dia. O que eu estou compartilhando com você aqui é o que eu uso no meu dia a dia, né? E mais uma vez, vendo toda essa minha trajetória, de onde eu saí, das dificuldades que eu enfrentei, né? Muitas vezes escutar que eu não teria o resultado, que eu não alcançaria aquilo que eu estava buscando, vendo hoje em toda essa minha trajetória, foi exatamente essa metodologia, essa estruturação daquilo que eu estou buscando que me gerou o resultado que eu tenho hoje. E é por isso que eu compartilho com você. E estou te dando essa diretriz. Não vou nem falar que é dica, né? É uma diretriz. Se você quer aplicar os 4 pilares do resultado na sua vida, clareza, segundo pilar, um método inteligente, estruturado, para que você possa fazer isso e aplicar isso no seu dia a dia. Isso serve para o empresário, isso serve para o empreendedor, isso serve para a sua vida pessoal, né? Então você pode aplicar isso no seu dia a dia. Eu faço isso hoje muitas vezes dentro de casa. Eu vou contar aqui uma experiência que eu vivi para vocês, porque eu acho que isso é importante, a gente precisa ter esse diálogo aberto. Na época da pandemia, um pouquinho antes, né, eu acabei ficando, né, sem emprego. Eu saí. A empresa, infelizmente, eu estava em Brasília, eu queria voltar para Goiânia,
Brasília não fazia sentido para mim mais. Minha família morava em Goiânia e eu trabalhava em Brasília. Isso estava me incomodando. Eu fiquei 6 meses incomodado com isso. E pedi para sair do trabalho. Sabe, eu tinha uma boa renda, eu tinha uma boa reserva, pedi para sair do trabalho e me planejei para o ano seguinte, o ano de 2020. O que veio em 2020? Pandemia. E aí, cadê as oportunidades de emprego? Cadê o trabalho? E eu tive a oportunidade de ficar esse período todo, né, vivendo da renda do que eu tinha conquistado com o meu patrimônio, sem problema nenhum. E aí eu chamei os meninos, né, chamei o Matheus e o Lucas e a Rosana para uma reunião em casa, botamos todo mundo na mesa e falou, está acontecendo isso, nós estamos sem o trabalho, estamos sem essa renda, né, então nós vamos ter que nos adaptar a esse período. Não vamos poder gastar, vamos precisar de 12 meses sem gasto, sem nenhum tipo de despesa extra, nós vamos ter que focar naquilo que é necessário para a gente, só o que é necessário. O extra vai ficar 12 meses suspenso, até que a gente possa retomar. E o que aconteceu? Em 12 meses, eu fui convidado para ser presidente da CMTC, da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, voltando ao mercado de trabalho. Então, você precisa ter essa comunicação clara dentro de casa, né? Você precisa ter isso estruturado. E por que eu falo de método? Porque isso faz parte de uma metodologia também, a comunicação, a conversa, o jeito de falar. Então, eu aplico isso no meu dia a dia, aplico isso com a minha família também. Segue esse processo, né, dos pilares do resultado. Primeiro, clareza. Segundo, um método inteligente. E acompanha. No próximo vídeo, nós vamos falar do próximo pilar, né, o pilar da mentalidade vencedora, que vai vai completando toda essa estrutura para que você possa alcançar o seu resultado. E se você não segue o canal, acompanhe o canal nosso aqui da Band FM, do Tarcísio Abreu aqui no YouTube.